E hoje nós vamos falar sobre as técnicas de imunização. Mas, Flávio, o que consiste a técnica de imunização? A técnica de imunização, ela funciona, ela se baseia, no desenvolvimento de cultivares, de plantas resistentes a doenças, visando seu cultivo em área infestada com o patógeno. Ou seja, elas se baseiam na resistência do hospedeiro, que é a planta, ao ataque do patógeno, Você vai fortalecer a sua cultura e a sua planta, Vai criar uma planta resistente à doença tal. Mas quais são os tipos de imunização, O tipo de imunização, ele consiste no tipo genético, químico, biológico e a transgênia, A imunização genética, ela consiste em criar variedades resistentes, provenientes de programas de melhoramento genético, A química consiste no acúmulo de fungicida no tecido vegetal ou na indução de resistência, A biológica é a inoculação prévia do hospedeiro com o não patógeno ou patógeno fraco, para induzir a resistência contra o patógeno forte. E a transgenia, que vai transferir características de interesse agronômico, como a resistência, contra doenças, entre espécies diferentes. Exemplo, tem uma espécie de milho que ela é resistente a determinada praga, Eu vou pegar e vou tentar melhorar a outra espécie de planta que não é melhorada geneticamente, que a gente vai conseguir fazer essa transferência de um para outro. O uso de variedades resistentes. Mas no que consiste essa variedade resistente, Consiste na obtenção de plantas resistentes por meio da seleção e cruzamentos, a modo de transferir os genes de resistência de uma variedade de planta para outra suscetível, Por mais que o nível de resistência da planta ele não seja total, mas os danos da cultura eles vão ocorrer em menos intensidade, Então eu tenho uma planta ali que é totalmente suscetível e uma planta que é suscetível em menor intensidade. Consequentemente, eu vou ter maior produtividade nessa que tem mais resistência à doença, Então a gente tem que pegar uma planta que já é resistente e fazer o cruzamento e a seleção para transferir esses genes para uma planta que não é resistente, que é suscetível a determinada praga e determinada doença, A gente tem como exemplo o uso de variedades resistentes, Como a que a gente trouxe aí do tomate, BRS Nagai, Que ele é resistência à murcha do verticillium e a do fusário, A gente conseguiu criar aí um tomate onde ele é resistente a essas duas murchas aí, Outro exemplo da abóbora, BRS brasileirinha, que ela é resistente a diferentes raças do oídio, Que é aquele negocinho branco que fica em cima das folhas. A gente também tem um exemplo aí da cenoura BRS esplanada, Que ela tem alta resistência à queima das folhas, A queima das folhas aí pela Alternaria dalce, Então a gente tem já essa variedade resistente de cenoura. Mas quais são as vantagens, Flávio, desse uso de variedades resistentes, As vantagens são basicamente, não vai onerar o custo de produção, Não vai alterar o custo de produção e vamos ter a identificação de plantas resistentes entre aquelas cultivadas tradicionalmente. Então, consequentemente, a gente vai ter maior produtividade e um melhor plantio, A gente não vai ter tantas percas, porque a gente vai fazer essa identificação das plantas que são resistentes entre aquelas que não são. Entre as principais medidas de imunização, nós temos a imunização química, que é o uso de produtos sistêmicos, Que a gente tem como tem duas ações nele, na imunização química, que a primeira ação é o acúmulo do produto tóxico ao patógenos dos tecidos das plantas. O exemplo é os fungicidas sistêmicos, E a gente tem como segunda ação o fungicida que ele vai induzir a planta a produzir substâncias tóxicas ao patógeno, Aí na ação de número 1, a gente vai ter o acúmulo do produto tóxico, Desse produto químico ao patógeno nos tecidos da planta. Um exemplo aí que a gente trouxe foi da alface com o fungicida sistêmico, Que ele vai ser resistente ao oídio na cultura, Como ação 2, Esse fungicida que vai induzir a planta a produzir substâncias tóxicas ao patógeno, A gente tem como exemplo aí os ativadores químicos, extratos de plantas, os extratos de algas, os fosfitos e os silícios,
É importante falar que quando a gente fala de imunização química, é muito importante o auxílio de um engenheiro agrônomo, né, para a gente conseguir ter melhores resultados na nossa produtividade, utilizar o produto na dosagem correta e utilizar o produto correto para determinada doença na nossa planta, né? A gente também tem como medida de imunização a imunização biológica, né? Que consiste na inoculação da planta com um micro-organismo não patógeno ou um patógeno fraco, né? Que vai tornar a planta forte, resistente a ataques posteriores do patógeno, quando ele vir maior intensidade, né? Aí a gente tem como exemplo a inoculação prévia do hospedeiro com micro-organismos não patógenos, né? Que são fungos e bactérias. E também temos do vírus, que é da pré-imunização, onde a gente tem um patógeno fraco contra o patógeno forte. Nesse caso, a planta pré-inoculada ela é induzida a ativar seus mecanismos de defesa contra o ataque do patógeno, né? Onde a gente vai, consequentemente, produzir uma resistência sistêmica induzida. A gente vai induzir a nossa planta a criar resistência a determinada doença. Temos aí a pré-imunização de plantas de abobrinha, né? Como exemplo, temos o exemplo nessa imagem no azul aí, né? Que tem o vírus fraco 1, o vírus fraco 2, o vírus forte na planta, como é que ele vai ficar, e a planta sadia. Então vocês podem perceber que a diferença entre umas, né, só o que traz mais diferença é quando a planta está em maior intensidade, né? Quando ela está sadia com vírus fraco 1 e vírus fraco 2, não tem tanta diferença, né? Então, consequentemente, a gente vai estar induzindo essa resistência à planta e a planta vai ter bem melhor produtividade. Imunização biológica, né? Onde a gente vai ter a resistência sistêmica induzida, né? Onde a gente tem as bactérias indutoras, que vai enviar sinais para a planta, que vai enviar sinais ali para a célula da planta, né? Vai causar ativação, os genes de resistência eles vão ser ativados, vai criar a expressão, né? E, consequentemente, vai ter a síntese de componentes de resistência dinâmica, né? Isso aí é o mecanismo de indução de resistência por rizobactérias, né? As rizobactérias, elas são responsáveis pelo crescimento da planta. Aí a gente também tem como exemplo na imunização, né? A imunização por transformação genética, né? Um exemplo dele é as plantas transgênicas, onde eu tenho uma planta que já é resistente a determinada doença e a gente vai introduzir os genes em outras espécies para que elas também sejam resistentes. O exemplo dele é o BRS-FC 401-RMD, né? Onde essa cultivar ela é resistente ao mosaico dourado do feijão. Esse feijão ele já não vai sofrer ataque dessa doença. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo de doença, né, em hortaliças, a oídio da alface, que ela é uma mancha esbranquiçada, seca e purulenta, né? Que ela tem uma semelhança à farinha, né? E um pozinho branco que tem em cima da alface, né? Ela é uma doença que ocorre principalmente em períodos sem chuva e sem irrigação por aspersão. Os esporos, né, que são o pó branco, eles são disseminados pelo vento e mesmo sem umidade relativa, eles conseguem germinar sobre a superfície do tecido, né? E ele vai infectar a planta e vai causar a redução da produção e a redução do produto final de venda, né? No manejo do oídio da alface, né, a gente tem como principal medida de manejo o monitoramento e a sanidade, que são os pontos principais a serem considerados, né? E a gente tem a utilização de fungicidas sistêmicos e alguns específicos para o oídio, né? São os triazóis e alguns princípios ativos. E basicamente é isso. Agradecer pela atenção de todos e até a próxima.